Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Jesus. Neemias capítulo 12, Glória a Deus. versículo 35. Neemias 12, 35, dando continuidade à série Neemias, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 35, vai nos falar assim: E os filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonathan, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Então agora nós vamos ver aqui os levitas, dando continuidade no texto que nós lemos e pulando aqui acerca de dois versículos, 33 e o 34. Porque o 33 e o 34 vai fazer referência somente aos nomes dos levitas. Agora já no 35, ele já vai fazer referência dos nomes com um detalhe, que aqui vem a revelação para nós aplicarmos, não para o tema da mensagem, mas para esse ponto, que eu quis enfatizar aqui, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para o nosso entendimento é: nossos filhos serão levantados como trombetas de Deus, do Senhor. O que o inimigo ele quer tentar nos enganar, a todos aqueles cristãos que se encontram firmes na fé, é que os seus filhos não serão trombeta de Deus. Os seus filhos não serão sucessores deles. E hoje, ontem mesmo, eu estava vendo e olhando alguns filhos de pastores e vendo alguns filhos de pastores afastados do caminho, eu meditando com Deus e Deus falando comigo. E essa é a estratégia de Satanás: eu acertar os filhos, porque através dos filhos eu consigo acertar os pais. Então, aqui os filhos estavam junto com os pais, louvando o Senhor em cima das muralhas, cantando, exaltando o nome do Senhor Yahvé, o nome do Senhor Jeová, o nome do Deus Todo-Poderoso. Nos dias de hoje também não é diferente, querido. Através do nosso ato de perseverança, os nossos também serão bocas de Deus na terra, para profetizar, para entoar, para adorar ao Senhor nesses últimos dias na terra, que tem sido tão difícil apregoar o Evangelho. Então nós temos que acreditar nisso. O inimigo ele tem tentado roubar a fé de muitos cristãos, trazendo a eles que eles não terão sucessão, que não terão aqueles que vão após eles. E com isso, muitos cristãos, muitos pastores têm perdido a fé. Muitos ministros têm perdido a fé. Porque o inimigo joga aquela seta maligna na mente e diz: mas como você pode ser ministro? Como você pode ser pastor? Como você pode ser um ministro na casa do Senhor? E o seu filho está longe do caminho? Está vendo só? Você não é de Deus. Mas não, isso é uma mentira do diabo. Billy Graham, o maior evangelista do último século, pregava em estádios gigantescos. Quando veio no Maracanã aqui, pregou o Maracanã entupido. E por muitos anos o filho dele ficou afastado do caminho. Ele pregando para multidões e o filho dele afastado do caminho. Então, quer dizer, isso não é uma regra, porque nossos filhos, no tempo certo, eles virão para o caminho do Senhor. Você já estava vendo um pastor que o filho dele é firme e forte na fé, prega lá, louva. Falei, que bênção, né? Parabéns, sabe, pastor, fiquei muito feliz. Não é o meu caso, ainda estou na luta com meu filho, criado na igreja. Chegou o tempo, começou a estudar à noite e se afastou do caminho. Mas o que nós não podemos perder? Deixar que isso nos abata, deixar que isso roube a nossa fé, deixar que isso nos entristeça, a tal ponto que, se nós não vigiarmos, daqui a pouco nós estamos lá também. Conheço pastores que os filhos se desviaram, o pastor se desviou junto. Então, o nosso desafio é sermos
se eles, aqui está falando que os filhos estão tocando trombeta, se o nosso filho não está tocando trombeta, nós temos que tocar trombeta profetizando que eles serão os nossos sucessores para tocar essa trombeta, anunciar o Evangelho, representando, pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. Então nós não devemos, não podemos permitir que o inimigo nos engane, porque ele é especialista no engano, ele é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele é o nosso adversário, ele é o acusador. Esse é o significado do maligno. Então, querido, o nosso maior desafio, a nossa maior luta está aqui, na nossa mente. É aqui que o inimigo vai querer trabalhar, é aqui que o inimigo vai querer nos paralisar. Então, nós temos que ser fortes o suficiente para, mesmo que a nossa descendência não esteja da forma que nós queremos, muitas das vezes ele vai pegar um, vai afastar do caminho, vai pegar outro, não vai permitir que congregue conosco. Tudo isso para desfragmentar a nossa fé, tudo isso para nos abater. A vida toda a gente cuida dos nossos filhos, a gente ama, a gente ajuda, mas quando eles crescem, eles pegam voo e vão e nos deixam. Mas nós temos que aprender que tudo nessa vida é um aprendizado, tudo nessa vida é um ensinamento, tudo nessa vida, nós que cremos no espiritual, é um forjar de Deus na nossa vida para nós mostrarmos para o inimigo: Satanás, por mais que você queira me abater, me desanimar, por mais que muitas das vezes meu coração fica angustiado, eu mesmo com esse coração angustiado deposito, eu coloco ele no altar de Deus, porque ali eu entrego toda a minha angústia, eu entrego ali toda a minha dor, eu me aquebranto no altar do Senhor, e Ele limpa a tristeza, a angústia, o medo, a dúvida, o desespero, e eu me coloco de pé novamente e sigo firme na fé. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós seremos exemplo para outros, queridos. Muitos vão olhar para nós e falar: como você consegue? Com o seu filho assim, com o seu familiar assim. E nós vamos dizer: é porque o meu olhar, ele não está no nosso filho, ele não está no meu filho, ele não está no meu familiar. Por mais que doe em mim, por mais que seja difícil isso para mim, mas eu luto e Deus me dá graça. O meu olhar está em Jesus Cristo. O meu olhar está no Senhor. E meu olhar estando no Senhor, no tempo certo Ele vai trazer, no tempo certo Ele vai trabalhar, no tempo certo Ele vai curar, no tempo certo Ele vai convencer, no tempo de Deus vai acontecer. Esse dia eu estava falando com, não sei com quem, mas eu comentei: nem que seja na grande tribulação. A gente foi lá, falei: nem que seja na grande tribulação para eles ser evangelistas do fim dos tempos, mas eles vão vir com a Jesus. Então, é isso que nós temos que acreditar, querido, que a promessa, mais que ela tarde, ela não pode impedir que a nossa fé prossiga. Às vezes a promessa não se cumpre e muitos estão perdendo a fé por causa disso. Nós não podemos perder. Assim como os sacerdotes levitas aqui, os seus filhos estavam tocando trombeta, os seus discípulos, irmãos da fé, estavam tocando trombeta, os sucessores dele estavam tocando trombeta, os nossos também tocarão, no nome de Jesus. O 36, em cima do 36, até que tem o tema da mensagem: e seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, o escriba, ia adiante deles. Então todos estavam tocando os instrumentos, porém Esdras, que era o escriba, ia na frente dos levitas. Então, isso mostra que Deus, segundo ponto, Deus está nos chamando para ser ministros do Senhor. Os levitas estavam louvando lá, mas Esdras ia à frente dos levitas. Então, o que isso mostra para nós? Que Deus não está
está nos chamando somente para louvar. Deus está nos chamando para ser ministros. Por quê? Porque o louvor é muito bom. O louvor é uma arma de guerra. É muito mais fácil uma pessoa ouvir um louvor, aquele que não tem entendimento da palavra, do que ouvir a palavra. Só que na hora do discipulado, na hora de se firmar aos pés do Senhor, vai precisar do escriba. E o escriba, muitas das vezes, vai ter que ir dentro da fábrica. O escriba, muitas das vezes, vai ter que estar lá no trabalho, vai ter que estar na vizinhança. Então, Deus está nos chamando para o ministério, para o louvor também, porque aqui também eles estavam louvando, para nós ser aqueles que entoam a adoração, mas mais do que isso, Deus está preparando a cada um de nós para nós sermos escribas, ser aqueles que levam a palavra, porque o que a palavra fala, como saberão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós estamos vivendo nos dias da carência da palavra de Deus. Hoje mesmo no trabalho, eu estava conversando com uma mulher que estava indo numa igreja firme aí de Bragança, que tem uma boa teologia, e agora se afastou e está em uma seita. Então, é no amor, na sabedoria ali, porque quando eu falei, eu sempre falo, né? Ó, me procurei, meu nome é Agripino, se não lembrar da Agripino, que o nome é difícil, procuro o pastor. Na maioria das vezes a pessoa fala, mas é pastor mesmo? E ali, né, Deus já dá deixa para a gente evangelizar. Eu falei, pela graça, sempre eu falo, pela graça de Deus, sim. E ela estava explicando que estava em uma igreja consolidada na palavra e foi para outra agora que já é fora dos preceitos, né? Sabatista, né? Adventista, falando que lá não tem arrebatamento, que não bate na palma, que não tem muito avivamento, estava sentindo a saudade do mover do Espírito. Falei, isso aí é o Espírito Santo falando, não sei que assunto mas entrou, porque eu falei sobre falar em línguas, né? Fala, não, mas negócio de falar em línguas eu não creio. Eu falei, mas como você não crê? Se a Bíblia fala que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos e falamos com Deus em mistério, numa língua que só Ele entende. Então isso quer dizer que quando eu estou falando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo, a Bíblia fala, então eu estou edificando o meu espírito. Como eu não posso acreditar falando em línguas? É uma ferramenta para me edificar a minha alma. Né? É isso. Então, isso é mentira do diabo. Às vezes você está tão angustiado, às vezes você está numa luta tão grande, que você quer interceder por alguém e você não sabe que palavras usar. Aí você faz o quê? Começa a falar em línguas. Com os lábios humanos, você está falando em línguas. Mas no espiritual, você está conectado com Deus. Senhor, visita minha filha, visita o meu filho, visita o meu pai, visita o meu amigo. Vai lá. E o diabo, porque quando eu faço uma oração normal dizendo, Pai, visita lá tal pessoa, guarda ele, protege ele, por mais que tenha poder a nossa oração no nome de Jesus, e Deus vai agir, com certeza, mas o diabo de alguma forma ele pode interferir ali, porque ele está ouvindo que nós estamos orando, e ele muitas das vezes tenta atrapalhar a nossa oração. Agora, quando nós oramos em língua, só Deus entende, aí ele não consegue entender. Aí nós estamos lá, nos nossos lábios, mas no nosso espírito, com Deus nós estamos, Senhor, visita o meu filho, visita o meu pai, visita aquele familiar. Tem um testemunho da Rebecca Brown, uma grande guerreira espiritual. Ela falou que ela estava fazendo uma viagem, e naquela viagem ela começou a sentir muita angústia, um peso espiritual muito grande. E ela não sabia por que orar. Ela falou que começou a orar em línguas, E depois, no período da hora de língua, o espírito dela se acalmou, ela ficou em paz. Quando foi lá na frente, chegou lá na frente, havia um acidente, e era justamente o lugar que eles estavam passando. Daí o Espírito Santo pegou e falou para ela no espírito dela, falou assim, ó, esse acidente era para vocês estarem envolvidos neles, mas porque você orou buscando a minha presença, eu livrei vocês desse acidente. E ela conta também que nesse mesmo período, havia um familiar dela, que estava querendo dar cabo da vida, mas naquele momento ele mudou de ideia, sentiu que Deus estava falando com ele e não deu cabo da vida no mesmo momento que ela estava orando. Então, ou seja, o poder da intercessão em línguas. Então, às vezes, nós temos que parar e mais ainda, não só orar quando nós temos a necessidade, que a Bíblia fala. Quando nós oramos em língua, nós edificamos a nós mesmos. Então, até para a nossa edificação. Aí eu peguei e até comentei com essa senhora. Falei, por isso é importante você orar. Eu falei, só
batizado no Espírito Santo? Ela falou, que eu senti a falta daquele mover do Espírito. Eu falei, então você vai batizado no Espírito Santo? Não sou ainda. Eu falei, mas precisa, porque quando eu sou batizado no Espírito Santo, automaticamente eu consigo edificar a minha alma. Então você está em casa, de repente, lavando louça, ou fazendo um serviço, ou está, de repente, tendo trabalho, sozinho ali. Pode ficar o quê? Se é um lugar que tem muita gente, porque nós temos aquele costume equivocado de só quando o mover do Espírito Santo está na igreja nós falamos em línguas, né? Aí nós somos pentecostais, né? Proféticos, né? Tem igreja aí que você falar em língua dentro dela, você é expulso dela, né? Mas, na verdade, nós temos que ter essa prática de falar mais no nosso dia a dia. Não sou batizado? Está lavando a louça? Está dentro de casa? Gostou que era uma série, falar a sua e edificando o seu espírito, está fortalecendo, está se renovando. Então nós temos que fazer mais isso. Deus está chamando-nos para o ministério, e o segundo ponto aqui, Deus está nos chamando para o ministério de escriba, nosso ministério de adoração, nosso ministério de ministro, e para nós sermos aqueles que foram chamados, são chamados pelo ministério, nós temos que estar cheios da presença de Deus. A palavra fala, crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que estar cheios de Deus para poder suportar esse peso perdido do mundo, essas cadeias do inferno que vêm contra nós, ainda mais agora nesse governo que nós estamos aí. Lembrando disso, achei interessante, né? A maioria do pessoal do conselho tutelar foi cristão. Aí os esquerdopatas endemoniados estão reclamando, né? Por que eles não reclamam que o SUS agora é dos macumbeiros? Engraçado, né? Como são hipócritas, né? Só sabem ver o lado deles, né? Então, ou seja, por isso nós estamos estar cheios do Espírito Santo mesmo, querido. Imagina, você vai para uma consulta lá e de repente a pessoa fala, viu, também você faz uma consulta lá, mas você não quer aproveitar e fazer um passe também? Não, obrigado, viu? Desenhou de abrir no papel. Minha mãe conta esse negócio assim que ela olhou e falou assim, se mete bem. Eu acho que você foi a regra. Esse é espírita, pior que não era a época que estou vivendo agora, né? Imagina agora. Naquela época estava desenhando, imagina agora. Então, ou seja, nós temos que estar cheio, não tem outro meio. Então Deus está nos chamando para ser ministro do Senhor, para nos encher do Espírito Santo. Aquela palavra fala, né, sobre nós sermos labaredas do Senhor, né, na terra, para sermos usados na mão do Senhor. Não percamos essa essência. Deus está nos chamando para ser ministro. E tudo por isso que Jesus Cristo disse, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Ministros. Aqueles que trabalham na obra do Senhor. Aqueles que sustenta a obra de Deus. Quem está aqui hoje? Aqui, os ministros. Quem mantém a igreja? Os ministros. Culto de domingo, às vezes vem um ou outro diferente, enche mais a igreja. Mas quem sustenta na terça? Quem sustenta na quinta? Quem sustenta no culto familiar? É os ministros. Aqueles que são coluna, aqueles que foram chamados. Então, Esdras, os levitas vinham atrás e Esdras estava na frente. Ele era o ministro. Então, é o tema de hoje, até eu esqueci de falar, indo diante deles. Então, nós somos aqueles que vamos diante deles. A pessoa do mundo não tem entendimento, a pessoa do mundo não tem conhecimento. Quem vai ir diante deles? Quem enviaremos? Quem há de ir por nós, diz a palavra? E então o profeta se levanta e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós somos aqueles que estamos sendo enviados para esse mundo perdido, para levar a palavra, para levar a revelação, para levar as boas novas dos últimos dias, que tanto o inimigo tem tentado omitir, que tanto o inimigo tem tentado calar. Hoje em dia, você pode andar com a camiseta do diabo, não tem problema nenhum. Mas dependendo do lugar que você for, se você tiver com a camiseta com o nome de Deus, às vezes você até é proibido entrar. Por quê? É a prévia da tribulação, é a prévia da volta de Jesus. No final dos tempos, as pessoas vão se apegar mais a ídolos, a fantasias, a demônios. E isso que eles vão querer no final dos tempos é bíblico. Então, nós precisamos ser ministros, nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar impactados pela glória de Deus. O 37, para nós concluirmos.
Indo assim para a porta da fonte, de fronte deles, subiam as escadas da cidade de Davi, onde começava a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, ao lado do oriente. Então eles estão na muralha, eles estão subindo, eles estão indo na caminhada, no trajeto que Deus tinha preparado para eles. O que eu acho interessante é que no caminho que eles estavam fazendo aqui, fala que eles estavam indo aonde? Onde começava a subida do muro. Então, ou seja, terceiro e último ponto. Deus está nos chamando para viver uma vida de lugares altos. Deus está nos chamando para subir espiritualmente, para subir profissionalmente, para subir emocionalmente e não para descer. A Bíblia fala que o Senhor nos chama para ser cabeça e não cauda. E então a nossa vida, ela tem que ser uma vida de crescimento, não uma vida de retrocesso. Tudo que o inimigo quer é que nós venhamos perder a atitude, a ousadia de crescer. O inimigo, ele tem tentado nos últimos dias tirar o crescimento da igreja, tirar o crescimento daqueles que creem no Senhor, tirar o crescimento daqueles que acreditam em Deus. Então, nós temos que entender, Deus está nos chamando para viver em lugares altos. Deus está nos chamando para o crescimento. Deus não está nos chamando para ficarmos mirrados. Deus não está nos chamando para ficarmos paralisados. Não, Deus está nos chamando para o crescimento. E como eu faço para crescer, pastor? Só vai crescer aquele que ousa sair do lugar que está sendo preso, o lugar de comodismo, o lugar que tenta aprendê-lo. Somente assim nós vamos conseguir crescer. Porque o inimigo, ele tenta colocar em nós, todos os dias, o medo, a dúvida. Muitas das vezes pensamos assim, mas se eu agir e nada acontecer, fique tranquilo, o problema é você agir. Melhor que você tivesse ficado parado, mesmo que você tentou. Tem uma frase comigo que eu trago desde quando eu era do mundo, nem convertido eu não era, eu já usava essa frase. Eu tinha aprendido na minha juventude, eu devia ter uns 17, 16 anos, eu aprendi essa frase, que fala assim, melhor o prazer de um sonhador do que a frustração de alguém que nunca sonhou. Porque essa frase resume, pelo menos se você lutou para realizar algo, você teve o prazer de lutar, de sonhar, de acreditar, de fazer. Pior é a frustração daquele que fala assim, nossa, mas será que se eu tivesse feito ia dar certo? Será que se eu tivesse feito hoje eu não estava muito bem? Será? Então, se eu estou lutando, tem até um louvor também que eu escutei, eu gravei só esse pedacinho do louvor que fala, lutando e vencendo, aleluia, carregando a cruz, e no meio da luta, glorifica Jesus. Mas nesse louvor que eu gravei, essa frase, lutando e vencendo. Então, se eu estou lutando, automaticamente eu já estou vencendo. E quem é o derrotado? É o que não luta. Quem é o derrotado? Aquele que não age. Então, se eu não agir, se eu não lutar, automaticamente eu já estou perdendo, eu já estou sendo derrotado. Mas se eu estou lutando, a partir do momento que eu dou um passo, eu já venci. Por quê? Porque eu já dou um passo à frente de onde eu estava. Porque eu já não estou mais no lugar onde eu estava. Então, o maior vencedor é aquele que dá um passo, aquele que age, aquele que fala, eu não quero ficar no degrau que eu estou, eu quero subir o nível. Eu quero ir para lugares altos. Então, quando eu dou o passo, quando eu subo um degrau, eu estou dando uma ordem, eu estou dando um aviso no mundo espiritual. Eu estou dizendo, eu não vou ficar onde eu estou, eu vou sair do lugar que me prende. O que Deus disse para Abraão, Abraão, fica aí. O que Jesus disse, sai, vai, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Em que Abraão fez o quê? Ele saiu do meio da sua parentela, saiu do lugar que ele estava, para um lugar que o Senhor ainda haveria de mostrar para ele, não sabia onde que era. Então, ou seja, o que Deus está dizendo para mim e para você, segue, vai, rumo à vitória, rumo ao milagre, rumo ao crescimento.
Eu tenho maravilhas para você. Basta que você continue a dar um passo a cada dia. Basta que você continue a avançar. Eles estavam andando no muro e eles estavam subindo. Eles não estavam descendo, eles não estavam indo para trás. Então Deus está falando para mim: continua caminhando, continua indo para frente, continua se esforçando, porque o mais eu vou fazer. Frase final para nós concluirmos. O cristão genuíno tem que ter uma visão à frente deste mundo terreno. Abramos a nossa visão para a eternidade que nos espera. Então nós temos que ter, acima de tudo, uma visão da eternidade. Esse mundo perdido só tem uma visão humana, só tem uma visão terrena, mas nós temos uma visão eterna, uma visão do céu, uma visão do Senhor junto conosco na eternidade, mas contemplando a sua face e vivendo para com Ele para todo sempre. Você que assistiu esse vídeo, entenda: Deus te chama para a eternidade, Deus te chama para subir em lugares altos.